Pessoal, presta atenção aqui. Hoje nós vamos falar nessa apresentação da pensão por morte. Quem tem direito ao benefício pelo resto da vida, ou seja, quem tem direito à pensão por morte de forma vitalícia. Vamos falar nessa apresentação de hoje da duração do recebimento da pensão por morte, que vai depender da idade do beneficiário, ou seja, da pessoa que irá receber esse benefício. Vejamos, como vamos falar de dependentes para o recebimento, para ser pensionista, para ter direito, ao benefício da pensão por morte, é ideal que a gente tome conhecimento de quem são os beneficiários do regime geral da Previdência. Quem são essas pessoas que podem ser dependentes do segurado do INSS? O artigo 16 da Lei número 8.213 nos responde a essa pergunta com muita simplicidade, porque diz o seguinte, veja, o caput, a primeira parte do artigo, diz que são beneficiários do regime geral da Previdência Social, leia-se INSS, na condição de dependentes do segurado, repito, insisto nisso, do INSS. E aí ele prossegue. Quem são essas pessoas? O inciso 1 diz que são o cônjuge, a companheira ou o companheiro e o filho não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos. Em outras palavras, o filho menor de 21 anos é ou são beneficiários na condição de dependentes do segurado do INSS. Ou ainda, o filho, mesmo que seja maior de 21 anos de idade, seja inválido ou que tenha uma deficiência intelectual ou mental, ou ainda uma deficiência grave. Essas pessoas também são beneficiárias na condição de dependentes do segurado do INSS. Igualmente, os pais, quase ninguém sabe disso, mas os pais também são beneficiários na condição de dependentes do segurado do INSS. Além dos pais, o irmão não emancipado, igual o filho, de qualquer condição, desde que ele seja menor de 21 anos de idade, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental, ou uma deficiência grave, também são beneficiários na condição de dependentes do segurado do INSS. E como hoje nós vamos falar apenas da duração do recebimento da pensão, só para constar, antes de irmos para o tópico específico, a parte da lei número 8.213 que trata da pensão por morte, ela vai do artigo 74 da lei número 8.213 até o artigo 78 e seus 2 parágrafos, tendo em vista que o artigo 79 foi revogado pela medida provisória 871, que está aí em discussão a saber se vai prosperar ou não. Mas hoje vamos falar apenas do artigo 77, ok? E no artigo 77 diz o seguinte, no seu parágrafo 2º, inciso 5, começando aqui na letra, a linha C, diz que transcorridos os seguintes períodos, que é o que nós vamos falar hoje, o período de permanência do pagamento da pensão por morte, estabelecido de acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado. Então, sou dependente de alguém. O período em que eu vou ficar recebendo a pensão por morte irá depender da minha idade. Então, preste atenção aqui. Data do óbito do segurado, que era a pessoa de quem eu sou dependente. Se o óbito ocorrer, evidentemente, depois de vertido, depois que o segurado do INSS tiver feito o pagamento de
18 contribuições mensais, no caso dos demais dependentes, ou 2 anos após o início do casamento ou da união estável, no caso de cônjuge ou companheiros e companheiras, no caso de cônjuges ou companheiros e companheiras. Então, para filhos, irmãos e pais, basta que o segurado do INSS que tenha dependentes tenha pago 18 contribuições. Para cônjuge e companheiro e companheira, 2 anos após o início do casamento ou da união estável, para aquelas pessoas que convivem sob o ângulo da união estável. Dito isto, veja, suponha que o beneficiário tenha menos de 21 anos de idade. A duração máxima do recebimento do benefício, 3 anos. Para aquele beneficiário que tenha entre 21 e 26 anos de idade, receberá o benefício por um período de 6 anos. Para aquele beneficiário que tenha entre 27 e 29 anos, receberá o benefício por um período de 10 anos. Para aquele beneficiário do segurado que tenha entre 30 e 40 anos, receberá o benefício por um período de 15 anos. Para aquele beneficiário dependente que tenha entre 40 e 41 anos, receberá o benefício por um período de 20 anos. E para aquele beneficiário acima de 44 anos, receberá o benefício de forma vitalícia, ou seja, pelo resto da vida ou para o resto da vida, de acordo com o que determina a lei. Walter, você falou isso daí, mas entre as explicações eu fiquei com a dúvida. Não tem problema, como eu te mostrei, o capítulo é longo. Faça a sua pergunta nos comentários que eu vou te responder de forma individualizada, ok? Um forte abraço para vocês, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.